tá? Pode passar com áudio. O idoso, o aposentado e o pensionista de Florianópolis conta com uma entidade que, além de representá-lo nas mais diversas frentes, oferece aos seus associados convênios, plano de saúde e lazer. Além disso, o associado pode usufruir de 2 imóveis na praia, um em Palmas e outro em Ponta das Canas. E pode ter ainda assessoria jurídica e personalizada que garantam seus direitos. A Asaprev, a Associação de Aposentados e Pensionistas da Previdência Social da Grande Florianópolis, está há 37 anos atuando em defesa dos aposentados e pensionistas. Associada à Asaprev há 29 anos. Nela eu me sinto feliz e abençoada numa grande família fraterna. Tive problemas sérios e precisei de ajuda especializada, que me prestaram o serviço com sucesso e em poucos dias, gratuitamente. Conduzida e administrada pelo próprio aposentado e sem repasse de verbas públicas, a entidade se mantém com a mensalidade do associado que, com uma gestão séria, conseguiu nos últimos anos triplicar seu patrimônio voltados exclusivamente ao associado. Rompendo barreiras e vencendo preconceitos, Marli Rita Roveda foi a primeira mulher aposentada idosa eleita presidente da entidade. Gato, hein, tio Ayrton? Aquele é meu tio. A Asaprev é uma associação muito boa, que a gente se encontra de vez em quando, né? Quando a gente pode, aproveitar a vir ali conversar com as amigas, né? E fazer uma tarde bem gostosa. Olha, desde 2010 eu sou associada nessa entidade maravilhosa que nós amamos muito. Significa muita coisa porque ela tem lazer e estudo, palestra e mais uma série de coisas, sabe? Que nos fazem muito bem. Então a gente tem alta consideração e esperamos que continue assim. Fui escolhida como rainha da Asaprev pelos 35 anos, isso me deixou muito feliz. Então é bem interessante, a gente chega aqui, a gente é muito bem recebido. As pessoas recebem a gente com carinho, com sorriso. Uma vez eu vim com a minha neta e ela disse assim: "Ai, vó, todo mundo aqui te conhece", porque ela veio e não conhecia ninguém, então imaginou que eu ia ser uma pessoa estranha também, né? Com frequência ouvimos queixas a respeito de algo que advém das relações entre as pessoas, que é o preconceito. O preconceito surge quando aqueles idosos desinteressados da vida ativa são acusados de fraqueza, inatividade, preguiça e até mesmo inutilidade. Eu respondo a isso afirmando que os homens e mulheres que, ao atingir a maturidade, se mantêm ativos por se dedicarem a algum projeto ou trabalho, ajudar os outros a escrever e pesquisar, a dar aulas, cuidar do jardim ou ensinar os netos.
eles não têm tempo para se preocupar com essas coisas. Sua vida é preenchida pelas boas coisas realizadas e também pelas coisas que foram compartilhadas e o convívio com os outros seres humanos. E aqui eu menciono a nossa Asaprev, que como um lugar para se reunir, é ótimo para compartilhar ideias, as experiências e também, é claro, a amizade. Receita, né, para uma mulher independente. Oi, assim. Eu quero ver quando vai começar a passar. Aqui tá, pode passar a segunda imagem? Pode passar a segunda imagem. Ah, tá carregando. Tá pesado nesse horário? Mas aí vai ficar difícil. É uma coisa bem rápida. Pode sim. Tá. Aqui vocês vão ver, então, detalhes, né, dos meus pais. Na verdade, o que a gente se produz, né? A gente se faz na vida. Então, mas da onde que a gente tem a base para isso? De família, né? Então, eu tenho um pai, né? Meu pai maravilhoso, uma mãe muito ativa também, mesmo naquela época, costurava, pintava, bordava, dava aula de costura. E meu pai também trabalhava como funcionário público. E eu ali, essa foto de 74, foi a primeira carteira de trabalho que eu fiz com 19 anos, quando eu comecei já a trabalhar no INSS. Ali, depois casei, eu já, por conta de uma transferência de serviço do meu pai, já estávamos morando em Curitibanos, eu nasci em Chapecó. Aí casei também em Curitibanos, tive meu filho. Hoje eu sou, então, uma profissional que já foi transferida para diversos lugares, baseada na atividade profissional. Eu vim para cá, para Florianópolis, no governo Luiz Henrique, e continuamos, eu fiquei mais de 10 anos, aí me aposentei. Agora meu filho tem uma filha linda, que é a Caterina, a minha neta, que é a cereja do bolo da vida da gente, né? Chegar nessa idade e ter um presente desse, voltar a ter uma criança por perto, um anjo que abraça a gente, e que ela me diz, às vezes, quando está pesada, avó, não está podendo te carregar. A minha avó está velhinha, ela fala velhinha, e ela acha isso bonito, e eu também, né? Outras avós podem não gostar que a neta diga que a avó está velhinha. Eu gosto, né? Eu gosto que ela me tenha como uma avó realmente velhinha, daquelas que a gente tinha, né? Nada modernosa, uma velhinha daquela raiz, né? Aquela avózinha raiz mesmo. Bom, a próxima por que eu estou trabalhando há 50 anos? Porque eu penso sempre nessa frase. Uma coisa que a gente gosta, quando a gente encontra uma coisa que a gente gosta de fazer, não é mais um trabalho. Você vai tocando, vai fazendo, aquilo é um prazer fazer. Então, eu encontrei o que eu gosto de fazer e eu não tenho trabalho, né? Eu estou cansada às vezes, mas é porque a gente puxa mais do que pode. A próxima, por favor. Aqui, hoje eu tive que fazer uma mudança, porque eu me lembrei de uma mulher extraordinária aqui de Florianópolis, que muitos de vocês podem conhecer. Eu, quando escolhi a minha carreira na área de saúde, eu pensei, eu tenho que escolher alguma coisa e me dedicar a isso. E a vida pessoal, a vida familiar, eu deixei um pouco de lado, porque a gente não consegue ser boa nas duas coisas, tá?
não dá para servir a dois senhores, né? Então, houve uma época que eu tive que optar pela profissão, pela carreira. Bom, aqui em Florianópolis, nós temos, vou falar isso com o máximo respeito e admiração por essa mulher, a dona Adelina Rez de Souza, que criou a marca Dudalina. Vocês devem conhecer. Tá? Eu também já fui, o filho dela, o doutor Roberto, foi meu chefe. Eu conheço a Sônia também. A dona Adelina, ela não teve não escolheu. A dona Adelina teve 16 filhos e conseguiu ter uma camisaria, fazer uma fábrica imensa, a partir de uma máquina de costura e um corte e uma peça de tecido errado que o marido comprou, ela começou a fazer camisa para vender. Tá? E aí, ela teve uma empresa que foi vendida há uns 10 anos atrás por quase 1 bilhão. Então, essa é uma protagonista que eu tiro o chapéu. Né? Uma mulher que consegue criar 16 filhos e ter uma empresa desse porte, fazer o sucesso que ela fez internacionalmente. Eu fico assim, ó, a gente se sente uma formiga, né? Perto de uma mulher que faz tanto. Eu tenho aqui a nossa colega Lili, que conheceu ela pessoalmente, né? Eu não tive esse prazer, mas ela disse que ela tinha uma doçura enorme. Então, eu não sei que material ela é feita, porque a gente vai perdendo a doçura com o tempo, porque é tanta coisa para quando a gente trabalha, né, que a gente vai endurecendo. Então, aqui, essa postagem aqui não deu muito certo, tá? Mas eu não tirei, porque eu queria falar realmente sobre a dona Adelina. Pode passar, por favor. O protagonismo, as pessoas acham, mas como que a pessoa chega no ponto, né, de ter um status profissional? É apadrinhamento? É sobrenome? É formação? É beleza? É sorte? Por que uma mulher chega ao protagonismo profissional? Não estou falando de dentro de casa, estou falando fora. Como é que ela consegue? Vamos passar a segunda. Essa é a receita que eu uso. A outra imagem, por favor. Na realidade, o que precisa? Coragem. Primeiro é coragem para decidir, escolher e dizer, eu vou fazer da minha associação, que tinha 1000 associados, a melhor e a maior de Santa Catarina. Tá? Conseguimos. Não somos a maior, porque Lages é a maior, mas ela tem um outro sistema de aceitar associados. Tá? A nossa tem um sistema mais rígido. Nós temos 5.000, Lages deve ter perto de 8.000. Mas eles têm um outro sistema, né, diferente do meu. O meu é só com desconto direto pela Previdência, pelo INSS. Tá? Então, pode voltar, por favor, só quero terminar uma parte. Então, você tem que ter coragem, tem que ter conhecimento técnico, né, na área, vontade, foco, agilidade, lealdade, isso é crucial, experiências de vida, intuição e aliados confiáveis. Hemingway tem uma frase muito importante que ele diz assim, ele pergunta, quem é que está contigo na trincheira? Aí o outro pergunta, isso importa? Ele diz, importa mais do que a guerra. Quem está ao teu lado? Importa mais do que tudo. Então, a gente tem que ter bons parceiros. Talvez foi o que aconteceu com a dona Adelina, casada com um homem provavelmente tão especial quanto ela. Tá? E a próxima tela é sobre sucesso. Pode passar rapidinho? Então, o sucesso é ser feliz com equilíbrio e paz na alma. Coisa que eu ainda não consegui, mas certo, até os 80 conseguirei. Tá? E a próxima tela é muito importante, também essa frase de Victor Hugo, a respeito da violência. Tá? Quis falar um pouquinho, porque na nossa idade a gente sabe que ocorre muito. Quem poupa o lobo, sacrifica as ovelhas. Então, denunciem os lobos, ok? Não sacrifiquem as ovelhas, porque a ovelha não vai denunciar. E essa é uma frase que eu denuncio.
Teve um caso aqui que já passou, que nós denunciamos, um caso seríssimo de violência financeira, tá? E que foi resolvido. E a próxima imagem é a pedido de que vocês lembrem de denunciar os lobos, né? A próxima, para terminar, são os nossos agradecimentos, então, à ALESC, a Comissão de Defesa do Direito à Pessoa Idosa, a FEAPESC, que estamos com o presidente e a esposa aqui, e a nossa Zaprev, que está há 37 anos cuidando dos idosos aqui da Grande Florianópolis e de outras cidades de Santa Catarina, ok? Muito obrigada, desculpem. Não entendi. Obrigada. Gente, eu vou abrir um parêntese, porque eu chamei, mas elas tinham uma atração nessa subida aqui. Pode largar. Pode. Não era assim uma coisa simples. Claro, venham. As youtubers mais famosas de Santa Catarina. Gente, agora eu vou dar a palavra, após as minhas avós da tarde se acomodarem, eu vou dar a palavra para o meu amigo querido, o pastor Nereu, já estou profetizando, o bispo Nereu, o pastor Nereu, para ele falar sobre a experiência maravilhosa que é o trabalho com o Grupo Caleb. Ó, e já me trouxeram aqui, ó. Ó, quem ficou se deu bem. Bom, gente, nós queremos agradecer sobre todas as coisas aquele que está acima de todos, que é o nosso Senhor Jesus. Nós temos certeza, convicção, de que este momento aqui está acontecendo em virtude de muita oração, de muito propósito com Deus, para que nós pudéssemos ter, aqui na Casa do Povo, aqui na Assembleia Legislativa, as portas abertas, e por isso, eu tenho certeza que Deus colocou aqui o deputado Sérgio Mota, porque ele tem comprometimento com o ser humano, com Deus. Ele não tem comprometimento com uma entidade, religião, igreja, embora ele é bispo da Igreja Universal. A verdade é de que nós temos aqui pessoas de várias etnias, de várias religiões, de vários segmentos, e nós estamos hoje aqui falando em nome de Deus, e quem fala em nome de Deus e crê em Deus, não abre mão da ciência, não abre mão das pessoas que estudaram, que têm conhecimento na sua área. Então, a ciência com a espiritualidade, eles andam juntos, eles andam de mãos dadas. É que nem a pessoa, você só consegue andar firme com a esquerda e com a direita. Quando acaba a ciência, que para a ciência não tem jeito, então entra a mão de Deus. Por isso, eu sou testemunho de muitas pessoas que chegaram até nós, desenganado pelos médicos, o médico não deu perspectiva nenhuma, fez tudo o que tinha que fazer, mas o médico, ele está limitado à lei da ciência,
mas na lei de Deus não há limite. Então, eu tenho aqui uma palavra que eu aprendi, foi a primeira palavra que eu aprendi, que eu gravei da Bíblia, quando eu cheguei na igreja. Olha só, né? Ironia do destino? Não, propósito de Deus. A primeira passagem que eu aprendi na Bíblia, e eu quero que isso fique gravado na tábua do seu coração, Hebreus, capítulo 13, no versículo 1, 2 e 3. Olha o que a Bíblia fala. Esse aqui é o trabalho social de Deus. Permaneça o amor fraternal. Permaneça o amor fraternal. E a gente sabe que no fim dos tempos o amor se esfriaria de quase todos. Não só de quem trabalha com o lado espiritual, mas também pelo lado do próprio profissional. Às vezes o profissional, ele visa o lucro, e não a pessoa. Então nós somos especialistas em recuperar pessoas. O maior estímulo que nós podemos dar para alguém é fazer ela se valorizar. E isso começa de dentro para fora. Então, diz assim: não vos esqueceis da hospitalidade, porque por ela, alguns não sabendo, hospedaram anjos, sem saber. Você acha que a pessoa que um dia que me evangelizou, ela sabia que eu, aquele nereu da vida, mulherengo, aquele homem trápula, que hoje é casado 38 anos com a mesma mulher, mas por faltar esta vida com Deus, eu fui alcançado pelo anjo, por alguém que me evangelizou. Essa pessoa não sabia que um dia eu ia estar aqui, não cuidando bem de mim, da minha esposa, mas cuidando também das pessoas, daquelas pessoas que chegam até nós com muitos problemas, diversos problemas e diversas classes sociais. Nós atendemos desde mendigo de rua até doutores, juízes, psicólogos. Por quê? Porque nós temos o remédio para todo ser humano. Todo. Que é o quê? Que é o amor que vem de Deus. O remédio do interior. Então, esta foi a palavra que eu aprendi. Mas eu vou concluir ela, porque vai chegar aqui, ó. Lembrai-vos dos presos, como se estivesse preso com ele, e dos maltratados, como sendo vós mesmos também o corpo, quer dizer, maltratado. Quando você se coloca no lugar da pessoa sofrida, você vai desejar para ela o que você queria que fizesse com você. Isso é amar o próximo, isso é amar o amor incondicional. Este amor de pessoas que você ama sem a conhecer. Recebe ela sem querer saber do passado dela, do erro, do pecado. Inclusive, Jesus, ele disse, né? Quem não tem pecado, que atire. Todos sabem. O problema é que na teoria é uma coisa, mas muitas vezes quem estava jogando aquela pedra eram os religiosos. Então, nós estamos aqui neste momento, eu agradeço esta casa, nós precisamos sim de políticas públicas, precisamos, e por isso nós elegemos o deputado Sérgio Mota, porque eu sabia que ele ama as almas. Eu conheço a história dele, quando ele passou em Portugal, quando ele chegou aqui, eu fui dos que recepcionei ele, e eu conheço a família dele, e eu conheço a dedicação, o empenho, a entrega dele pelas pessoas, porque o amor de Deus que nos une é maior do que as religiões que nos separam. Tem gente separada pela religião, e religião quer dizer religar, e tem feito muitas vezes um trabalho contrário, por a pessoa não entender, certo? Agora, de onde veio este projeto Caleb? Por que Caleb? De onde veio? Na verdade, o projeto Caleb, ele tem 11 anos, nós vamos passar um vídeo, eu já vou terminar agora, porque isso é a última coisa que eu vou falar,
Por que Caleb? O que quer dizer Caleb? Caleb quer dizer cão. Então, por que Deus não botou o nome daquele homem, vigoroso, fervoroso, de leão, e botou assim de Caleb, cão? Porque cão, ele cuida, ele é fiel, ele lambe. Quando Lázaro estava com úlcera, cheio de chagas, quem lambeu as chagas dele? Quem? Então o cão cuida, o cão protege, o cão, ele é fiel ao seu dono. Então, como é que eu posso, pastor Nereu, saber desse espírito do Caleb? Falaram muito aqui idade, falaram muito das pessoas ser para baixo, das pessoas ser fraca. Vamos ver se Caleb era fraco mesmo? E agora eis que o Senhor me conservou em vida. Como disse, 45 anos são passados, desde que o Senhor falou esta palavra. Moisés, andando Israel, ainda no deserto, e agora eis que hoje tenho já 85 anos. Deus falou que ele ia entrar naquela terra prometida, que ele ia possuir, que ele ia vencer. Foi ele mais, foram 12 espias, ele era ali um adjunto de Josué, mas 10 daqueles voltaram para trás e ainda desfaleceram o coração de todo o povo de Israel, depois de sair do Egito. Mas aquele homem, ele acudiu à palavra de Deus, e ele ouviu esta voz com 80 anos, aos 85 anos, vão ver qual era o vigor de Caleb. E ainda hoje estou tão forte, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força, então tal é agora a minha força, tanto para a guerra, como para sair e entrar. Amém? Quando você tem vida com Deus, você não importa a sua idade, porque havia um menino, que Deus chamou Jeremias, e ele disse assim, como é que eu vou falar, Senhor? Eu não sei nem falar. Ele disse assim, eu colocarei as palavras na tua boca. E nós aprendemos a colocar a palavra de Deus dentro das pessoas, para elas entenderem que elas nunca estão só. Então, aqui é a teoria que nós colocamos na prática. Agora nós vamos ver a prática de tudo isso que nós recebemos lá dentro da nossa instituição. E eu quero contribuir com todos os senhores. Quero agradecer todas aqui que se dedicaram, que têm as suas vidas comprometidas, que estudaram, pessoas que se dedicaram em tratamento do ser humano, mas nós podemos fazer tudo. Se dentro de nós não tiver esta força, que muitas vezes faz nós superar tudo e todos, a nós mesmos, a nossa própria idade, porque pela idade, Caleb era para ser um fracassado, mas ele nos deixou um legado. O que nós queremos deixar hoje aqui é um legado, de que a sua vida, meu amigo e minha amiga, ela tem jeito. Vamos ouvir aqui o trabalho do Caleb. O número de brasileiros acima de 60 anos cresceu. Já são mais de 30 milhões de idosos. Os dados divulgados pelo IBGE mostram que em 5 anos, o Brasil ganhou quase 5 milhões de idosos, um aumento de 19%. A Pesquisa Nacional de Saúde identificou que dos 11 milhões de brasileiros que sofrem de depressão, 11,1% são pessoas com mais de 60 anos. A falta de assistência médica e o descaso da família são alguns dos motivos que levam os idosos a contrair a doença. Com o objetivo de reverter esse quadro, a Universal promove o Grupo Caleb. Criado no Texas e com início no Brasil em 2012, o projeto voltado para a terceira idade atua em mais de 110 países. O grupo faz referência a um dos 12 espias responsáveis por inspecionar Canaã. Apesar dos 85 anos, Caleb tinha disposição e espírito jovem. Além do apoio espiritual, o Grupo Caleb disponibiliza diversos projetos com o intuito de elevar a autoestima e melhorar a saúde física e mental dos idosos.
São atividades para todos os gostos, como o Projeto Cultura, que promove aulas de dança, coral, teatro e passeios. O Projeto Bem-Estar, que oferece aulas de ginástica, esportes, palestras e exames, além do Projeto Artes, que desenvolve cursos de crochê, tricô, corte e costura, fuxico, pintura e artesanato. O Grupo Caleb também atende idosos em situação de vulnerabilidade e sem acesso às atividades do grupo. O Projeto Intercessor realiza visitas em asilos, hospitais ou em residências e promove atividades de interação. Os projetos Educar e Caleb Inclusivo oferecem assistência jurídica e previdenciária, cursos de idiomas, de informática, de alfabetização básica e profissionalizantes. Mas nada disso vem de recursos públicos, mas exclusivamente da Universal. O Grupo Caleb é dividido em duas categorias. A melhor idade é formada por pessoas com 50 anos ou mais. E o Grupo de Apoio ao Caleb, composto por pessoas de 25 a 49 anos, que atuam como voluntários. No Brasil, já são mais de 148 mil idosos que fazem parte do grupo e cerca de 20 mil voluntários. Grupo Caleb, cuidando da melhor idade. Por que a melhor idade? A experiência. E com Deus, meu amigo, suas marcas não são sua velhice, são as marcas da sua experiência, certo? Com Deus nós não usamos força, nós usamos a fé inteligente. Que usa força é porque não usa a cabeça. E Deus é espírito, e nós usamos o espírito, não o coração, não a emoção. Nós usamos o racional. Eu posso. Se Deus diz que eu posso, tudo eu posso. Muito obrigada, pastor Nereu. Eu vou passar a palavra rapidamente para o meu amigo aqui, para o seu Jairo. Vai usar o... E aí depois nós vamos fechar com uma voz divina. E aí, os sorteios. Sorteio sempre ajuda, é um incentivo. Pessoal, boa noite. Desculpem pelo adiantado, também não quero tomar demais o tempo de vocês. Vou me apresentar. Eu sou o Jairo, sou professor de Educação Física, já sou aposentado, tenho 63 anos. E vou falar para vocês sobre 3 coisas que o professor utiliza bastante em planejamento. Né? Quando a gente vai fazer planejamento didático, a gente usa os 3 principais domínios que o professor trabalha. O domínio cognitivo, o domínio motor ou psicomotor e o domínio social. E dentre as coisas que a gente deve preservar, a inteligência, os movimentos e os círculos sociais. Quando a gente... Eu fui atleta, joguei basquete, fui técnico de basquete, vim para Santa Catarina para ser técnico de basquete e me aposentei como professor de Educação Física lá em Joinville e depois vim morar aqui, que eu trabalhei na federação até o início do ano agora. Então, quando a gente começa a fazer atividade física, e aí vou pegar as palavras da doutora Márcia ali, a gente vai fazendo um acúmulo de experiências, assim como a gente vai lendo, escrevendo, aprendendo a pensar e construindo o pensamento no domínio cognitivo, no domínio motor a gente vai criando um repertório motor, o se movimentar. A gente vai podendo chegar que nem o casal de dançarinos, chegar nessa idade e poder dançar. Eu, por exemplo, eu tenho vergonha de dançar porque eu sou grandão, né, sou desajeitado, gosto até mas quando já tomo uma cervejinha, daí já fico mais soltinho. Mas não é uma coisa que, assim, começa uma musiquinha, eu fico no cantinho ali com vergonha de dançar. Foi uma coisa que eu não aprendi na minha infância, na minha adolescência, então trouxe isso para a adultez e, consequentemente, para a velhice. E a questão do envelhecer, e a gente conseguir preservar esse se movimentar e entender o que a gente está fazendo. Então, quando vai numa academia,
eu até anotei aqui para não esquecer, a gente trabalha as valências físicas. Então, quais são as valências físicas que a gente desenvolve? Força, resistência, velocidade, que são as três valências físicas que mais se trabalham. E a gente esquece de coordenação, esquece de flexibilidade, agilidade, equilíbrio e descontração e relaxamento. Então, quando a gente chega na terceira idade, dos problemas que afligem a terceira idade é a questão das quedas. E o que significa a gente cair? A gente vai perdendo tônus muscular, a atividade física não é uma atividade cumulativa. Quando a gente para de fazer atividade física, o organismo perde aquilo que a gente adquiriu. Então, se eu fosse um corredor de maratona e parasse de correr, eu não conseguiria correr maratona se eu não treinasse. Se eu levantava lá 100 quilos, se eu parar de levantar os 100 quilos, eu não vou conseguir levantar os 100 quilos sem um treinamento prévio. E a gente tem um período aí de 90 dias, mais ou menos, que é o tempo, se a gente levar à risca, a gente consegue recuperar boa parte disso se levar a sério a atividade física. E o que eu vejo, e eu faço parte do Conselho Municipal da Pessoa Idosa, e faço parte da Comissão de Normas e Fiscalização. E a gente foi visitar as 45 ILPIs que tem em Florianópolis, e a gente tem cerca de 930 idosos institucionalizados. Um dos grandes problemas que ocorrem na velhice é a falta de atividade física. Então, aquelas pessoas que fazem a sua atividade física, elas conseguem depender muito menos de outras pessoas. Então, quais são as atividades diárias nossas no dia a dia, né? De cuidar da casa, por exemplo? Cozinhar, a gente fica bastante tempo em pé. Estender roupa, né? Então a gente tem que movimentar os braços. O varal normalmente fica na altura dos nossos olhos, então a gente precisa fazer o movimento do braço, varrer, limpar o chão, precisa se agachar. Então, todos esses movimentos que a gente vai deixando de fazer, e aí vem os equipamentos, e os equipamentos fazem a gente diminuir a atividade física. Então, não preciso mais me agachar para limpar o chão, evidente, né? Porque tem aquele, não sei como é que chama lá, o mop, o rodo, né? O pano, o esfregão, né? Tira a roupa da máquina e bota. Eu sou do tempo de lavar no tanque, né? Nós éramos em quatro filhos, então eu sabia lavar, enxaguar, tinha que enxaguar bastante lá, e depois, no verão, a gente tomava banho de tanque, né? Era o lazer do verão. Então, a gente, à medida que vai entrando nessa modernidade, a gente vai diminuindo a nossa atividade física. E o que é esse balanço que faz a gente ficar mais ativo, né? Eu vi no vídeo ali que tinha uma pirâmide de alimentos. Então, tem a pirâmide de alimentos. A base da pirâmide de alimentos hoje é a atividade física. Porque o que é o alimento? O alimento é a energia. E o que é a atividade física? É o gasto energético. Então, para a gente entender o equilíbrio entre o gasto energético e o consumo energético, faz com que a gente se alimente melhor. E se a gente compreende isso, né, a gente tem capacidade de controlar, vou falar síndrome metabólica, parece um nome muito difícil, né, mas são 5 coisas que a gente pode controlar que vão reduzir em muito a nossa tendência de AVC ou hipertensão ou de um infarto do miocárdio, que é glicemia, colesterol, triglicerídeo, a pressão e a cintura. Então, se a gente pegar... eu acredito assim, que todos vocês aqui devem acompanhar, devem fazer algum exame de sangue todo ano, para saber como é que está glicemia, colesterol e triglicerídeo. Por exemplo, eu fiz o exame de sangue, saiu o resultado hoje, eu estou com colesterol um pouco acima, né? Mas os demais está legal. Qual é a minha cintura? É meu cinto. Eu sei que o furo do meu cinto, se ele esgaçar, é porque eu aumentei a minha cintura. Então, são os controles que a gente pode fazer, que são os indicadores, sobre a nossa alimentação. Então, junto com a pirâmide alimentar, saber o que tem que comer. A gente, diabetes, mas arroz vai transformar, o amido vai ser transformado em glicose, a batata,
as farinhas. Então, os cuidados que a gente tem que ter de como fazer uma alimentação mais saudável. E a atividade física, o gasto energético. Eu moro lá nos Açores, então eu pedalo de manhã. Então, eu tenho a minha rotina, faço 3 vezes por semana, pedalo lá 11, 12 quilômetros, depois faço uma sessão com 9 estações de exercício 3 vezes. E para manter o tônus muscular. E aí, uma das valências físicas que eu falei para vocês, que eu não esqueço, coordenação. Vocês devem ver os times de futebol que começaram a adotar isso, eles fazem parece uma escadinha no chão, então ele vai pisa dentro, pisa fora, para quê? Para trabalhar a velocidade de movimento, a velocidade de reação. Quais são os exercícios que são feitos para agilidade? Para o exercício de agilidade eu preciso fazer um giro de 180 graus, então eu tenho que ir correndo, fazer meia volta e voltar. Então, se vocês colocarem, por exemplo, um cone, uma garrafa PET a 5 metros de distância uma da outra e fazer essa voltinha, o fato de vocês fazerem essa volta ajuda os proprioceptores. O que são os proprioceptores? São os sensores que o nosso corpo todo tem, que diz como é que nós estamos em relação ao espaço que a gente está ocupando. Então, ajuda a melhorar o repertório motor e o giro que a gente faz com a cabeça também ajuda o controle de ficar tonto, ou quem tem problema de labirinto. Então, essas coisas que a gente faz quando eu fazia desde atleta e continuei fazendo. Então, para não alongar, a questão do domínio motor. No domínio social, eu sou adepto de um sociólogo alemão, Jürgen Habermas, que ele fala sobre a teoria da ação comunicativa. O que está nos unindo aqui nesse momento agora? A gente está falando sobre os problemas da violência contra a pessoa idosa. Então, essa é a ação comunicativa que está reunindo esses grupos de idosos. O que reúne lá no Caleb, lá que o pastor Nereu mostrou? Então, tem uma série de benefícios que ele traz que reúne aquelas pessoas, e aquelas pessoas, a partir dessa ação comunicativa, começam a formar o seu círculo social. Quem é religioso, que frequenta um templo, uma igreja, um centro espírita, começa a fazer daquele espaço também a sua convivência. O coral se reúne uma vez por semana. Com certeza, aquelas mulheres que estavam cantando hoje aqui, algumas formaram um círculo social que se reúne. Eu digo isso porque a minha mulher faz parte foi criar um grupo de coral lá nos Açores, e a gente já foi na casa de alguns amigos desse coral e já foram na minha casa. Então, a ação comunicativa é uma das coisas que evita essa solidão, né? O fato do isolamento. Então, o isolamento é uma das coisas que levam a gente a cada vez querer estar mais junto. E o fato de estar junto, e aí eu venho do esporte, o esporte favorece muito isso. Então, a atividade física coletiva, a dança, o canto, a igreja, enfim, tudo que a gente faz de maneira regular, que as pessoas vão se tornando, que vão convivendo, passa a se conhecerem, passam a desfrutar, talvez, dos mesmos problemas, dos mesmos benefícios, para que possam ampliar esse convívio social. Então, tanto na parte cognitiva, né, manter a mente sempre trabalhando, a mente sempre lendo, estudando, e aí a inteligência, que é uma coisa que a gente acumula e divide e não perde, a parte do domínio motor, que é uma coisa de manutenção da saúde e manutenção principalmente da independência. E o convívio social, desfrutar de algumas atividades que possam servir como ação comunicativa entre um grupo que forma a convivência social e desfrutar de uma conversa, às vezes ouvir, basta só ouvir uma pessoa, ou se prestar a ouvir uma pessoa, que a gente às vezes quer falar mais do que as pessoas, e a pessoa às vezes quer falar e quer desabafar, e a gente não sabe ouvir. Então, o grupo ensina a gente a falar e ensina muito mais a gente a ouvir, né? Porque às vezes é o necessário. Então, o meu recado, a minha dose
de contribuição, se preparem, ou nunca é tarde, né? A gente está sempre recomeçando, né? A gente não pode mudar o início, né? Porque já passou, mas a gente pode recomeçar. Essa é uma frase do Chico Xavier. E essa mudança, essa busca da atividade física, vocês vão ver que vocês vão melhorar com a disposição que vocês vão ter para enfrentar o dia a dia. Era isso o recado, até por causa do adiantado da hora. Podia estar falando, é uma coisa que eu gosto de falar, mas muito obrigado e agradeço a paciência de vocês. Muito obrigada. Agora nós vamos para a parte final do nosso dia. A Laura pode fazer as honras, apresentar as duas avós da tarde. Nós temos só a restriçãozinha no horário, que nós temos que encerrar. Mas eu vou pedir uma coisa antes. Será que vocês podem levantar um pouquinho, todo mundo? Quem puder levantar, né? Agora vamos dar uma alongadinha, porque até eu estou cansada, gente. Pelo amor de Deus. Pronto, vamos sentar agora. Já deu para alongar um pouquinho aqui, mexer. Então, vou dizer para vocês que eu tinha programado aqui uma conversa, mas não vou fazer por causa do adiantado do tempo. Eu só vou dizer que é uma alegria muito grande estar aqui, passar para vocês a alegria do nosso programa que chama A Voz na Tarde. Eu organizo o programa, mas quem apresenta é a Evonita e a Márcia. E o objetivo desse programa é levar para as pessoas, para vocês e para as outras pessoas, que as pessoas que têm mais de 60 anos têm muito mais do que os 60 anos e muito mais coisa para fazer. Então, no nosso programa, a gente traz desde coisas antigas, como que era o namoro, como que era o casamento, como que era o carnaval, como que era o Natal, sabe aquelas coisas gostosas que a gente gosta de lembrar? Elas contam como que é a moda, detalhe. A gente fala, por exemplo, sobre problemas de audição, traz um convidado que é especialista nisso. A gente fala sobre o mal de Parkinson, traz outro convidado também. Mas a gente traz muita gente, mas muita gente mesmo, que está com mais de 60 anos e está fazendo um monte de coisa. É surfista, é yoga. Ruth Gebler, gente. Alguém conhece a Ruth Gebler? Não, olha, a Ruth Gebler é uma cantora lírica daqui de Florianópolis que está com 80 anos e continua cantando divinamente. Pessoal do teatro, pessoal da dança, o Peninha, Gessi Coelho, que faleceu, a gente perdeu há pouco tempo, foi no nosso programa. Valdir Agostinho, que é uma figura daqui de Florianópolis maravilhosa, que continua compondo. Então, a intenção do programa é essa, trazer alegria, animação, é online. Podia passar um pouquinho só do programa para a gente ver? Só um trechinho para vocês terem ideia como é que acontece. Vamos ver. Tá com cartão e documento? Bom, enquanto ela não passa ali... né? Tá fazendo aniversário hoje? Uma vez por 60 mês. anos, parabéns. Pois é. Puxa, parabéns, hein? Desculpa, é que não parece. Obrigada. Não, é que hoje em dia a gente tem de se cuidar, uma alimentação mais regrada, caminhada, hidroginástica, para poder se manter mais disposta. Mas agora a senhora não precisa ficar nessa fila aqui não, viu? Pode pegar aqui a preferencial. Não, imagina, tá tudo bem aqui. Não, que isso, é seu direito. Não, mas eu acho que eu aguento ainda mais alguns anos aqui nessa fila. É melhor deixar a preferencial para quem precisa, os mais velhos, né? É que na cidade eu não sei se é bom arriscar, né? A minha avó, com 78 anos, ficou mais de 2 horas em pé na missa, estourou as varizes da perna dela, perdeu sangue pra caramba no caminho pro hospital, teve uma hemorragia, chegou lá... De ouvido já estão e serão um problema grave, né? Para as gerações futuras. Muitos anos de vida. E eu fico arrepiada de estar aqui no meio delas, 2 mulheres empreendedoras da maturidade. Saiu dizendo vou ali, já volto já, mas não voltou, por quê? Por que será? Ele até foi chamado de comunista, e ele não era comunista, ele era contra qualquer tipo de ditadura. Essa cena é linda, como ele consegue trazer ternura. Pois então, esse caso eu pesquisei e registrei. Esse é o Francolino, do Franklin Cascais. Na Praia de Naufragados. Então, ele conta a história
de um povo que sempre foi muito crente. Pode parar aqui, porque senão vai ficar muito longo, né? Então, é isso, gente. Eu queria convidar só a Márcia e a Ivonita por aqui, por favor, para elas se apresentarem bem rapidinho, para vocês verem. Uma tem 85 e a outra tem 77. E elas levam esse programa com a maior alegria, a maior vontade de ver. Por um acaso, é minha mãe. Coincidência, né? Ela ser minha filha. Olha, gente, eu estou com esse chapéu, porque aquela senhora ali disse que eu estava com a cara da Rainha Elizabeth II. Ah, eu vou botar assim, ó. Ah? Esse nosso programa é um programa... A gente está tentando que ele seja inovador, né? Porque é de pessoas idosas que estão trazendo, não só pessoas idosas para serem entrevistadas, mas pessoas que trabalhem, que tenham envolvimento com o idoso. Então, a nossa produtora aí é incansável em garimpar pessoas que sejam, que cumpram essa nossa meta de informar ao idoso. A Márcia pode falar mais para você sobre o programa. Mostrar aqui junto, aqui, Bonita. Nós duas com o prêmio Nós três. Empreendedoras. O programa ganhou o prêmio Empreendedoras. E nós duas fomos buscar esse prêmio ano passado com a Miriam Braga. A Laura tinha tido Covid e não pôde ir. Mas o programa recebeu esse prêmio aqui. Só deixa eu falar uma coisa. A Ivonita é escritora, poetisa, cantora, animadora. Vamos mais rápido aqui agora. E lindona. E a Márcia é atriz, dançarina, cantora, poetisa, massoterapeuta. Elas não param, gente. Conhece Deus e todo mundo. Conhece todo mundo. Tem filme dela, teatro. A Ivonita faz parte da Academia Catarinense de Academia de Letras, associações literárias. Elas estão sempre a mil. Nós temos que ser mais rápidas, não vamos nos prolongar aqui. Eu conheci a Ivonita na Aliflor, que a Ivonita já tinha falado da Aliflor, que é a Associação Literária Florianopolitana. E aí, aos poucos, fui descobrindo tudo que essa mulher é capaz de fazer. Ela escreve crônicas maravilhosas e ela canta muito bem profissionalmente. E ela vai cantar aqui. E ela vai cantar aqui. Eu sou poetisa, eu vou fazer um pequeno poema, mínimo poema, em honra do que está se tratando aqui. Como não vou falar de religião nenhuma, eu vou falar simplesmente um poema pequeno que eu tenho. Envolve com tuas mãos a chama da vela. Protege-a dos ventos que a açoitam. Cuida para que não se apague. Defende-a com teu corpo, se preciso, para que a escuridão opaca não se faça. Márcia Conder. Obrigada. E vamos nos despedindo aqui, então. Ivonita e Márcia? Ah, já foi para lá. Então, bye, bye, babies. Bye, bye, babies. Ai, meu amor, obrigada. Obrigada. Eu vou cantar uma música que é a minha marca registrada há muitos anos. Acaricia-me em sueño el suave murmullo de tu suspiro. Como ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Y si es mío el amparo de tu risa alegre que es como un cantar, ella quieta mi vida, todo se olvida. El día que me quiera, la rosa que engalana
se vestirá de fiesta con su mejor color y al viento las campanas dirán que ya eres mía y locas las campanas se contarán su amor. La noche que me quiera, desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar y un rayo misterioso hará nido en tu pelo, luciérnaga curiosa que verá que eres mi consuelo. Uma romântica ou mais sacudida? Mais sacudida? Estou aqui, é um pouquinho de Brasil, iaiá. Deste Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz. É também um pouco de uma raça que não tem medo de fumaça, que não se entrega, não. De novo. Mas isso aqui, é um pouquinho de Brasil, iaiá. Deste Brasil que canta e é feliz, feliz, muito feliz. É também um pouco de uma raça que não tem medo de fumaça, que não se entrega, não. Olha o jeito nas cadeiras que ela sabe dar. Olha só o remeleixo que ela sabe dar. Olha o jeito nas cadeiras que ela sabe dar. Olha só o remeleixo que ela sabe dar. Morena.